Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre sistema de numeração, certo? E também sobre números inteiros, tá bem? Nós também vamos fazer uns exercícios sobre divisores, né? Como encontrar os divisores de um número, tá? São exercícios que foram feitos, propostos para os alunos do sexto ano, tá? Para vocês, alunos do sexto ano, para realizar uma atividade avaliativa nesse primeiro bimestre, já que nós tivemos, né, esse problema com o coronavírus. Então vamos lá. Primeiro exercício. Quantos números de 4 algarismos diferentes é possível escrever com 8, 0, 3 e 1, certo? Então aqui, pessoal, quando eu falo um número com 4 algarismos, significa que esse número vai ter 4 ordens. Então, unidade, dezena, centena e unidade de milhar, certo? Eu vou poder utilizar o algarismo 8, 0, 3 e 1. Se eu iniciar um número com o algarismo 0, ele vai deixar, então se eu colocar o algarismo 0 aqui, ele vai deixar de ter 4 ordens e ele vai passar a ter apenas 3 ordens. Então, para eu fazer esse número aqui, eu vou ter sempre que ter um algarismo diferente de 0 na unidade de milhar, tá? Para eu começar a formar. Então, esse exercício é um exercício que vocês vão por tentativa, tá bom? Então, vamos para a primeira formação, né? Porque vai ter várias formações, tanto que eu pedi para vocês ali escreverem quais são eles, e eu deixei bastante espaço, porque são vários números, tá? Então, vamos primeiro fazer a combinação aqui, ó. Se começasse com 8 e eu deixasse o 0 na centena, eu colocaria o 3 e o 1 aqui. Então, aí eu formaria o número 8.031, certo? Trocando apenas a unidade com a dezena, eu vou ter um número diferente. Eu vou ter o número 8.013, certo? Agora, se eu trocar a centena, passar o 0 aqui para a dezena e deixar o 0 paradinho aqui na dezena, e colocar aqui o 3 e 1, eu tenho outro número também, vai ser o número 8.301. Se eu trocar a posição do 1 e do 0, eu vou ter aqui o 1 e eu vou ter aqui o 3, um novo número também, 8.103, certo? Agora, se eu considerar que o 0 está na unidade, então eu vou deixar o 0 fixo aqui. Então, aqui eu vou poder colocar um 3, então vai formar o número 8.130, e depois trocando o 3 e o 1, eu vou ter 3, 1, 8.310. Certo? Então, todas as combinações com o início do algarismo 8, eu já fiz aqui, certo? Agora, eu vou fazer as combinações com o outro algarismo iniciando. O 0 não pode, então eu vou fazer com o 3. Então, vamos lá. Coloco o 3 aqui, o 0 aqui, e agora eu vou combinar o 8 e o 1. Então, aqui vai ficar 8 e 1. Aí eu vou para o próximo número, é só trocar. Então, vai ficar 1 e 8. Depois, passo o 0 para cá. E aí, as mesmas combinações que eu fiz iniciando com o algarismo 8, agora eu faço iniciando com o algarismo 3, tá bom? Então, dessa forma, a gente vai formar todos os números. Aqui eu coloquei alguns, mas vocês vão precisar continuar, tá bom? Vocês vão ter que tentar fazer sozinhos, certo? Todas as combinações. Exercício número 2. Complete o quadro com as representações que estão faltando. Então, aqui, gente, eu tenho 3 sistemas de numeração. O indo-arábico, que é o sistema que nós utilizamos para contar. Então, nós utilizamos o sistema indo-arábico. Então, o que tem no sistema indo-arábico? Ele é infinito, ele tem valor posicional. Então, se eu colocar 1 aqui, ele vale 10. Se eu colocar 1 aqui, ele vale 1. Então, é importante o valor posicional do número, tá? Ele é um sistema numérico decimal. Então, a cada 10 unidades, eu mudo de classe. Mudo de ordem, desculpa. Eu vou para a ordem da dezena. Cheguei em 90, eu vou mudar de ordem de novo. Vou para a ordem da centena. Então, ele é um sistema numérico decimal, que nós vamos contando de 10 em 10 conjuntos, em 10 grupos. Então, a cada 10 grupos de unidade formado, eu tenho uma dezena.
A cada 10 grupos de dezena formados, eu tenho uma centena. A cada 10 grupos de centena formados, eu tenho uma unidade de milhar, tá? Por isso, ele é um sistema decimal. Ele também é um sistema aditivo, porque eu vou somando, né? Conforme eu vou somando, eu vou formando outros números, tudo bem? Sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração egípcio, ele é muito limitado. Primeiro que ele é finito, ele não é infinito, né? E todos nós já sabemos que os números são infinitos. E no sistema egípcio, a gente só consegue representar até o número 1000. Tá vendo? Aqui o 1000. O 1000, o símbolo do 1000 é chamado de homem ajoelhado, certo? Esse aqui, o símbolo do milhão. Milhão. Então, ele só vai até a ordem do milhão. Então, o maior número que eu vou poder formar é da ordem dos 9 milhões, tá? Então, da ordem dos milhões até chegar ao 9. Passou de 9.999.999, não tem mais como representar numericamente o sistema de numeração egípcio, tá? Então, desculpa aqui, reforçando, o homem ajoelhado é o milhão, tá bom? Aí, o girino vale 100 mil, esse aqui é chamado de dedo quebrado, vale 10 mil. A flor de lótus vale 1000. Esse aqui é a corda enrolada, que vale 100. Calcanhar invertido vale 10. E o bastão, que vale 1. Então, esse sistema numérico, ele também não importa a ordem que ele aparece. Se vocês olharem aqui na tabelinha aqui, ó, eu tenho, aqui, tá vendo? Eu tenho essa flor de lótus, o valor dela, né, é de 1000. Então, é um valor maior do que eu tenho aqui, que é o calcanhar. O calcanhar vale 10. E mesmo assim, o calcanhar está na frente da flor de lótus. Então, esse é um sistema de numeração que o valor posicional, a posição onde está o símbolo, não interfere no número que está escrito ali, certo? O outro sistema de numeração é o romano. O sistema de numeração romano, ele já é mais conhecido, né? Então, ele é formado por letras maiúsculas, certo? Onde o I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, C vale 100, D vale 500 e M vale 1000, tá? E no sistema de numeração, que nós não podemos repetir o mesmo símbolo mais do que 3 vezes seguida. Toda vez que existe a necessidade de representar um número que teoricamente teria que ter 4 letras seguidas, aí a gente trabalha com um sistema de subtração, certo? Então, ele é um sistema de adição, que a gente pode somar, por exemplo, para formar o número 30, eu vou fazer aqui, ó, x mais x mais x. Então, eu tenho 3x, eu tenho o 30. Para formar o número 40, eu teria que fazer 4 vezes o x. Só que não é permitido nesse sistema numérico. Então, para formar, eu vou ter que lembrar que existe o 50, certo? E que se eu fizer 50 menos 10, eu tenho 40. Então, toda vez que eu coloco uma letra do lado esquerdo de uma outra letra que representa um número maior, no caso aqui eu tenho aqui o 10 e o 50, então eu coloquei o 10 primeiro, né? O 10 é menor do que o 50, significa que eu estou subtraindo 10. Então, eu faço 50 menos 10 e vou ter o número 40, tá bom? É um sistema infinito, então a gente pode representar infinitos números. Depois que eu utilizo 3 vezes o 1000, que é o M, por exemplo, eu vou querer representar o número 5000. Eu não posso colocar 5 M's, então o que eu faço? Eu pego o símbolo do número 5, certo? E faço um risquinho em cima. Esse risquinho aqui indica que esse número é o número 5000. E se eu quiser representar 5 milhões, eu venho aqui e faço mais um risquinho. 5 bilhões, mais um risquinho. E assim por diante, tá bom? Então, cada risquinho, quando eu faço um risquinho assim, significa que eu tenho um número maior. Eu vou aumentando de 1000, então 1000. Depois do 1000, eu vou ter 1 milhão. Depois do milhão, eu vou tendo 1 bilhão. Cada risquinho desse daí, eu subo uma classe. Era essa palavra que eu queria dizer, tá bom? Então, vamos lá.
vocês vão ter que preencher esse quadro, certo? Então, nesse quadro aqui eu tenho o número 49, que já está escrito aqui. Aí, com o algarismo indo-arábico. Aqui eu vou ter, no sistema egípcio, 49 também representado. Falta ele ser representado no sistema romano, né? Então, ó, 49. 49 é um número que vem imediatamente antes do 50, né? Um antecessor de 50. Como eu tenho aqui um símbolo que foi feito só para 50, que é esse aqui, eu posso colocar o 1 e tirar do 50. Então, 50 menos 1, eu tenho o número 49, certo? Então, esse é um exemplo para vocês. Neste aqui, ó, nessa opção aqui, eu só tenho algarismos egípcios, certo? Então, eu tenho uma flor de lótus que vale 1000. Então, aqui, ó, flor de lótus vai valer 1000. Aí, eu tenho também o bastão, né? O bastão, ele vai valer 100. Eu tenho 4 bastões. Então, aqui eu vou ter o número 4. E aí, tem um calcanhar invertido que vale 10. Então, o número representado ali, certo? Hoje não tem nem o indo-arábico e nem o romano como referência, é o número 1410. Então, 1410 já é a resposta que eu vou colocar aqui, né? Para o indo-arábico. Agora, vamos formar esse número com algarismos romanos para ver como fica? Então, 1000 eu tenho um símbolo que é o M. Então, eu vou lá e vou colocar o M. 400, eu não posso repetir 4 vezes o número do 100. Então, eu vou pegar o 500 e vou tirar 100 para formar 400. Ó, então, 500 é D, certo? De D eu vou tirar 100, certo? E aí, o número 10 eu coloco aqui. O 0 não tem representação numérica, então não preciso pôr, tá bom? Então, eu formei aqui, certo? O número 1400 com os algarismos indo-arábicos e com os algarismos romanos. E ali no exercício está mostrando para vocês da forma de escrita egípcia, tá? Os demais exercícios, então esse e esse, vocês vão fazer sozinhos e depois eu vou querer receber esses exercícios, certo? Continuando. Exercício número 3. O exercício número 3, pessoal, é ainda um exercício que fala sobre esse assunto, né? Algarismos romanos, algarismos indo-arábicos e algarismos egípcios. Nós vamos ter que aqui, ó, ligar. Lembra quando vocês faziam aqueles exercícios ligue? Então, é assim que vai ser. Então, eu vou pegar aqui, ó, sistema egípcio, certo? Então, eu vou ver quais são as características do sistema egípcio. O sistema egípcio, ele é um sistema decimal? Sim, né? Quando eu chego no 10, ó, eu tenho 1. Quando eu chego no 10, eu mudo o símbolo. Quando eu chego no 100, eu mudo o símbolo. Portanto, o sistema egípcio é um sistema decimal. Então, vocês vêm aqui e ligam. Depois, possui símbolo para representar a ausência de quantidade? No caso, possui símbolo para representar o zero? Não possui. Quando não tem, simplesmente não tem e acabou. Então, ele não possui. Ele é posicional? É importante a posição do sistema egípcio? Não, né? Ele pode vir em qualquer ordem. Lembra que aquela hora a flor de lótus estava ali no meio? Nada a ver? Assim, então, pode acontecer isso sim, tá bom? No sistema egípcio, isso é tudo a ver. Isso não é nada a ver. No sistema egípcio é tudo a ver. Aí, ele é aditivo? Sim, né? Nós vamos somando. Ele é finito? Sim, ele é finito. Então, ó, liga ele aqui, tá bom? Ele é infinito? Não, ele não é infinito. Então, aí aqui eu não vou ligar, tá bom? Ele é aditivo e multiplicativo? Sim, ele é aditivo e multiplicativo, tá bom? Então, pessoal, vocês vão olhar aqui e aí vocês vão ligando, tá certo? Depois disso, vocês vão ver o sistema romano e o sistema indo-arábico, tá bom? Próximo. Exercício número 4. Vamos pensar um pouquinho. Renan tem mais de R$80 e menos que R$90. Trocando a quantidade de dinheiro que ele possui
em cédulas de R$2, sobra R$1 se o valor que ele possui for trocado por cédulas de R$5, sobrarão R$2. Quantos reais ele possui exatamente? Gente, eu vou pagar aqui, nós vamos ter que pensar um pouquinho, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho para responder. Eu já sei que o valor que ele tem está entre R$80 e R$90. Então, eu vou ter um número que esteja entre 80 e 90. Então, ele vai estar nesse meio aqui. Quais os números que eu tenho nesse meio? Então, é o número 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 87, 88, 89 e aí aqui que eu chego no 90, certo? Então eu quero saber, eu já sei que vai ser um desses, né? Então vai ser um desses números porque está entre o 80 e o 90. Agora eu vou começar a pensar nas condições. Então eu sei que se eu pegar esse dinheiro só com cédulas de R$2, vai sobrar R$1. Significa o quê? Se eu pego um número e divido ele por 2 e dá 0 no final, significa que é um número par. Não é isso? Quando eu faço um número dividido por 2 e esse número não tem resto, significa que esse número é par. Então, se eu dividir e sobrou o resto 1, significa que esse número é ímpar. É ímpar porque sobrou resto 1. Então, eu já sei que eu posso desconsiderar todos os pares. Então, esse não vai ser, esse não vai ser, esse não vai ser e este também não vai ser. Certo? E aí, qual que é o próximo passo, gente? Então, o próximo passo aqui, olhando somente esses números aqui, eu vou pensar qual deles, tá vendo? Ó, aí tá falando aqui, ó. Se eu pegar cédulas de R$5, certo? Sobrarão R$2. Ou seja, quando eu dividir os números que sobraram por 5, aquele número que tiver resto 2 vai ser a resposta do exercício. Então, eu vou pegar aqui, ó, 81 dividido por 5. Vou armar essa divisão, certo? Então, ó, 1 vezes 5, 5. 8 menos 5, resta 3. Abaixa 1. 6 vezes 5, 30. 31 menos 30, restou 1. Então, restou 1. Ou seja, não é o número 81. Vocês vão dividir todos esses números, 83, 81, 83, 85, 87, vão dividir todos esses números e 89 por 5. Aquele que tiver no resto da divisão 2, essa vai ser a resposta do exercício, tá bom? Então, próximo exercício agora, exercício número 5. O exercício 5 fala assim: em cada item, sem efetuar a divisão, circule os valores que são divisíveis entre. Gente, lembra que nós fizemos, eu fiz com os meus alunos no início do ano um trabalho. Nesse trabalho, eles tinham que falar para mim as regras da divisibilidade, certo? Então, assim, um número para ser dividido por 2, tá? Ele tem que ser par. Se ele for par, ele é divisível por 2. Então, vocês vão ver os números que estão aqui dentro dessa tabelinha. Tá vendo? Eles estão aqui. Então, ó, sempre 2. Vocês vão ver se ele é par, tá? Então, se der para dividir por 2 pessoas, significa que ele é par. Então, se o final dele for 2, 4, 6, 8 ou 0, é porque esse número é par. Aí, vocês circulam eles. Então, aqui, ó, par, ímpar, par, par. Então, ó, terminou com 1, ímpar, né? Com 3, ímpar. E 90 terminou com 0, é par. Então, vocês vão circular somente os números pares, sem armar a divisão, sem fazer essas divisões por 2, tá bom? Somente observando o desenho. Então, vocês vão ter que lembrar dessa regrinha. Todo número, quando ele é par, ele é divisível por 2. Aí, aqui, ó, para 3 pessoas. Então, agora nós vamos ver se esses números que estão aqui são divisíveis por 3. Então, sem armar continha também.
Lembra a regra da divisibilidade por 3? Quando a gente soma todos os algarismos, o resultado da soma tem que ser divisível por 3. Então, aqui eu vou vir aqui, ó, no primeiro número. 1 mais 3, 4. Tem 4 na tabuada do 3? Não. Então, ele não é divisível. Já posso ir para o próximo. Aqui, ó, 2 mais 4, 6. 6 está na tabuada do 3, é divisível. Mas nem precisava fazer essa conta, porque 24 já está na tabuada. Muito fácil, né? Então, aqui eu tenho 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 3, 14. Não tem 14 na tabuada do 3, portanto, esse número não é divisível por 3. E aí, eu vou fazendo isso com todos. Somo tudo aqui. Se tiver o resultado da soma na tabuada do 3, é porque é divisível. Guardem esta regrinha. Bom, então, gente, agora para um número ser dividido por 4, a regrinha é a seguinte. Os dois últimos algarismos que aparecerem, então aqui no caso 0 e 8, eles têm que ser divisíveis por 4. Então, eu vou olhar somente os dois últimos algarismos. Se eles forem divisíveis por 4, ou se terminar com 2 zeros, esse número vai ser divisível por 4 também, certo? Então, ali, ó, no primeiro número eu tenho aqui 908, certo? Então, aqui, ó, 908. Então, eu vou olhar esses dois últimos algarismos. No caso, é o número 8. 8 dá para dividir por 4? Sim. Então, significa que esse número é divisível por 4. Se eu for ver aqui, ó, 54. 54 é divisível por 4? Não, né? Então, não dá para dividir por 4. 74. Assim, 74, aí eu vou olhar aqui, ó. Os dois últimos é o 7 e 4. Então, eu vou ver se o 7 e 4, o 74, for divisível por 4, aí eu vou poder dividir por 4, tá bom? Ele vai ser um número divisível por 4. Então, isso vocês têm que fazer com todos eles. Nesses casos aqui, ó, tá vendo nesses dois casos? 0 e 0. Então, quando o número termina com 0 e 0, significa que o número é divisível por 4, tá? Alternativa E, então. De 6 agora. Para um número ser divisível por 6 pessoas, a soma dos algarismos dele vai ter que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, aqui eu tenho, ó, 3 mais 0 dá 3. 3 é divisível por 3. 3 é divisível por 3, mas não é divisível por 2. Portanto, não vai ser divisível por 6. Ó, o 2 e o 6, somando, eu tenho 8. O 8 é divisível por 2, mas não é divisível por 3. Ou seja, esse número não é divisível por 6. Aqui, ó, 5 mais 7, 12. 12 mais 0, 12. Então, aqui, 12. Tem 12 na tabuada do 2? Sim, então ele é divisível. Tem 12 na tabuada do 3? Sim. Então, esse número aqui, o 570, ele vai ser divisível tanto por... vai ser divisível tanto por 2 quanto por 3. Logo, ele é divisível por 6. Tá bom? Aí, vem aqui, complementando esse exercício, tem para a gente justificar porque a gente escolheu cada uma desses números. Aí a justificativa são aquelas que eu fui falando para você, tá? Então, as regrinhas de divisibilidade, tá bom? Tem todas as regrinhas no livro da conquista de exercícios, tá bom? Tá no capítulo 3. Eu não sei a página de cor. Então, exercício 6 agora. Leia a situação a seguir e escreva uma expressão numérica para resolvê-las. Por motivo de segurança, o condomínio de Flávio, onde Flávio mora, colocará a cerca elétrica acima do muro, tá? O terreno do condomínio é retangular com 300 metros por 200 metros. Então, o terreno que ele mora, deixa eu desenhar aqui o terreno para vocês. É um retângulo, certo? Então, é um terreno retangular. Vou pintar o retângulo com papel sulfite. Então, é um terreno retangular, certo? Aonde um dos lados do terreno vai medir 300 metros. E o outro lado do terreno vai medir 200 metros. Certo? Então, um lado mede 300 metros e o outro mede 200 metros.
E tem também uma cerca em um dos lados. Esta cerca, ela possui 6 metros, tá? E aí, o que aconteceu? O Flávio vai cercar esse terreno com cerca. Então, ele vai pegar uma cerca e vai passar aqui, né? Todinha em volta do terreno. Vai pular esse espacinho, porque esse espacinho é a porteira, na porteira não tem. Ele vai fazer isso, ele vai cercar esse terreno 4 vezes, tá bom? Então, primeiro, para fazer o exercício, vamos ver quanto que ele vai utilizar para cercar uma vez só, certo? Então, para cercar uma vez só, ele vai gastar 300 metros desse lado, mais 200 metros desse lado, mais 300 metros desse lado. Só que são 300 metros menos 6 metros, que são da porteira que ele vai fazer. Então, eu vou fazer aqui, ó, 300 menos 6, certo? Então, aqui, ó, eu vou desmanchar essa centena, vai ficar 2 centenas, vou formar 10 dezenas. Aí, eu vou desmanchar essas 10 dezenas, eu vou ficar aqui com 9 dezenas, e aqui eu vou desmanchar e transformar em unidade. Então, ó, 10 menos 6, eu vou ter 4, aqui eu tenho 9, e aqui eu tenho 2, então 294. Então, aqui eu vou acrescentar 294, mais esse outro lado aqui que vai medir 200 também. Então, aqui eu tenho 300 menos 6, e ali eu também tenho 200 metros, certo? Então, essa conta aqui é para ele dar apenas uma volta, tá? Então, eu vou somar 300 mais 200, 500. 500 mais 294 vai dar 794. Mais 200 vai dar 994. Isso eu tenho em uma volta. Eu quero saber em 4 voltas. Então, é só pegar 994 e multiplicar por 4. A partir dali, eu já vou ter o resultado do exercício, tá bom? Então, ficou facinho, né? É só multiplicar. Próximo exercício. Quais são os divisores de 30, 9 e 64? Gente, para encontrar os divisores, eu vou ter que fazer primeiro, né? Então, primeira coisa que eu faço para encontrar os divisores. Eu tenho que multiplicar o número, eu tenho que dividir, desculpa, o número por todos os seus fatores primos, por todos os fatores primos que compõem esse número, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir o número. Tá? Deixa eu colocar aqui rapidinho. Esse exercício barulho. Então, ó, vou fazer com o número 64, o 30 e o 9 fica por conta de vocês. Então, aqui, ó, 64. Antes de eu começar, vamos escrever os números primos? Então, os números primos: 2, 3, 5, 7, 11... e vai embora, até o infinito. Definição de números primos, só para lembrar. São aqueles números que são só divisíveis por ele mesmo e por 1, tá bom? Então, esses números que eu coloquei aqui, a gente só consegue dividir por ele mesmo e por 1. E essa divisão tem que ser exata, lógico, né? Então, aqui, 64. Então, vamos decompor por fatores primos o número 64. Então, o primeiro número primo que eu tenho é o número 2. E o 64 é divisível por 2. Então, eu vou utilizar o 2 aqui, ó. 64 dividido por 2 é igual a 32. Aí, eu vou colocar o 2 de novo, que dá 16. Por 2 de novo, que dá 8. Por 2 de novo, vai dar 4. Então, 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2, e para finalizar, 2 dividido por 2, que é 1, certo? Então, ficou assim. Agora, pessoal, eu decompus, o que eu acabei de fazer aqui foi decompor esse número somente por fatores primos, então eu só decompus ele por números primos, e agora eu vou começar a montar os divisores. Então, para montar os divisores, primeiro passo, coloca o número 1 lá em cima e repete todos os outros. Então, se aqui tem 2, aqui vai ter 2. Se aqui tem 2, aqui tem 2. Aqui tem 2, 2, 2, 2, 2 e 2.
Então, a gente repete o número que estiver na frente, tá bom? Agora, eu vou começar a colocar os divisores. Então, aqui eu tenho 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Depois, 2 vezes 2, 4. Como eu já coloquei 4, eu não preciso colocar de novo. Então, eu vou fazer 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 16, 32. E 2 vezes 2, 64. Então, quais são os divisores de 64, certo? Então, aqui eu tenho o número 1. Os números que eu já coloquei uma vez, eu não preciso colocar de novo, tá? Então, eu tenho 1, 2. Não preciso colocar nenhuma vez de novo 2, porque eu já coloquei uma vez, é o suficiente. 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Então, esses são os divisores do número 64, tá bom? Aí, do mesmo método que vocês fizeram, vocês vão fazer com 30 e com 9. Fatora todos por números primos, aí pega a coluna, repete na frente e vai relacionando, até ter todas as multiplicações possíveis, tá bom? Reparem sempre que o último número que vocês encontrarem vai ser equivalente ao número que vocês iniciaram, tá bom? Exercício 8, para finalizar a lista de exercícios, tá bom? Complete a cruzadinha. Então, gente, tá vendo aqui, ó, eu vou ter essas expressões numéricas, então A, B, C, D, E, F, D, E e F. Vocês vão resolver a expressão numérica e o resultado que der, vocês vão escrevendo aqui, ó, na cruzadinha. Então, alternativa A, por exemplo, vou fazer A para vocês, tá bom? Não, vou fazer a F, pode ser? Então, ó, alternativa F. A alternativa F, vou pagar aqui para fazer a F, tá? Paguei e vou copiar a expressão F. Então, vocês vão ter que resolver a expressão numérica por expressão numérica. E aí, quando vocês encontrarem o resultado, é só escrever o número por extenso, tá? Então, a alternativa F, eu tenho 16 mais 8 vezes 8, certo? Menos 29. Beleza? Então, aqui eu tenho 16 mais 8 vezes 8, 64, menos 29, tá bom? Opa, tudo isso aqui é dividido por 3 lá na frente. Deixa eu colocar aqui, ó, dividido por 3. Tá vendo? Esse eu faço com esse, tá? Primeiro, ordem da prioridade na expressão numérica. Então, primeiro eu multiplico e divido e depois eu somo. E tudo que tiver dentro do parênteses é prioridade. Então, como eu tenho dentro do parênteses uma multiplicação, uma soma e uma subtração, primeiro eu resolvo a multiplicação. Então, tá aqui, 64. Aí eu vou somar 16 mais 64. Então, aqui vai dar 10, vai dar 80, certo? Aí eu vou fazer 80 menos 29. E o resultado que der, eu vou dividir por 3. Então, 80 menos 29, eu vou desmanchar uma dezena, transformar em unidade. Então, aqui vai ficar 7. 10 menos 9 dá 1. 7 menos 2, eu tenho 5. Então, eu vou sobrar aqui 51 dividido por 3. Então, eu vou efetuar essa divisão agora. 51 dividido por 3, tá? Então, aqui eu vou fazer 1 vezes 3, 3. 5 menos 3, 2. Abaixo 1, 7. 7 vezes 3, 21. 21 menos 21, 0. Então, o resultado dessa expressão numérica é 17. Então, aqui eu vou descrever o número D-Z-C-T, tá bom? Então, é assim que vai funcionar. Calma aí, que só tem uma coisinha aqui, deixa eu ver o negócio. É que o 17 tá aqui embaixo, tá? Vocês viram que coincidiu? Então, ali, ó, D-Z-C-T, tá bom? Que é o F, então vocês vão escrever no F. Provavelmente, na alternativa D deu um número que tem a mesma quantidade de algarismos na hora de escrever, tá bom? Então, pessoal, por hoje é isso. Façam esses exercícios com a máxima atenção. Qualquer dúvida, vocês podem e devem me procurar no privado através do WhatsApp, tá certo? Essa atividade avaliativa, ela vai valer 5 pontos na média bimestral de vocês, certo? Lá do Colégio Porto Feliz. Gente,
A média de vocês vai ser formada da seguinte maneira, vou falar aqui rapidamente. 5 pontos vai ser das atividades que nós fizemos enquanto nós não estávamos ainda em quarentena, que não foram poucas, teve apresentação de trabalho, teve plano cartesiano. Então, eu vou levar em consideração todas essas atividades, além da participação na aula e participação nos jogos e atividades que nós fizemos. Então, tudo isso vai valer 5 pontos. E os outros 5 pontos, para fechar os 10 pontos da média bimestral de vocês, vai ser através dessa atividade. Então, façam ela com bastante capricho. Tentem fazer sozinhos, mas se vocês precisarem de ajuda, eu estou à disposição, tá certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau!